Você já percebeu que às vezes o silêncio é a melhor resposta? Ou você já contou seus planos para alguém e depois você percebeu que não deveria ter contado antes de ter colocado em prática? Se as duas respostas foram sim, esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Crescendo Juntas com o Devocional Mulheres. Eu me chamo Rô e hoje vou compartilhar com vocês alguns aprendizados, algumas reflexões que eu tenho tido com este livrinho aqui, juntamente com a Bíblia, né? Esse é um livro Devocional Mulheres, da Viviane Martinello. E muitas vezes a gente tem algum plano, a gente tem algum sonho, né? Vem algo assim na nossa mente que na verdade é algum desejo do nosso coração. E o que a gente faz? A gente corre e vai correndo lá contar para uma amiga, até mesmo para o marido, para a mãe, antes mesmo da gente fazer o quê? Orar, entregar para Deus, ir pensando, refletindo, desenvolvendo ainda aquela ideia. E não, a gente vai lá e conta para os outros. E aí, o que a gente recebe de negativo? Às vezes a pessoa te joga um balde de água fria. Às vezes a pessoa vai lá e pega a tua ideia, bota em prática antes de você, depois de dar uma de doida, como se você não tivesse falado nada, e dependendo do plano que for, da ideia, você nem consegue fazer, você vai ter que pensar numa coisa nova. Então, assim, muitas vezes a gente bocuda, eu me enquadro nessa, fala até sem pensar. Às vezes eu não penso assim, ai, vou contar pra fulana certa situação. Não, quando eu vejo, minha filha, já contei, já falei tudo. E aí eu percebo, meu Deus do céu, por que, Deus, eu fui falar? Mas agora, depois das coisas que eu tenho lido, do que eu tenho buscado, eu tenho aprendido isso. Ah, ó, boquinha fechada. Né? Como dizem para as crianças, boquinha fechada não entra mosca. Uma outra situação é quando a gente faz o quê? Dá uma resposta. A pessoa te dá uma resposta atravessada, você vai lá e dá outra. Né? E se você tivesse feito silêncio, se você tivesse ficado quietinha na sua, e entregado para Deus, Senhor, eu entrego isso nas suas mãos, que eu não responda, que eu tenha paciência, as coisas fluem. Às vezes você não precisa nem chegar para outra pessoa e falar, ó, fulano, você tá errado, e é isso, isso e isso. A pessoa mesmo cai em si. E as coisas acontecem, você não precisa nem se aborrecer. Tô aprendendo a não ter essa ânsia de resposta na hora, de respirar e falar depois. E é sobre isso que eu quero ler pra vocês aqui, ó. Que esse livrinho aqui que parece bobo, que eu achava, ano passado, os outros anos, eu julgava as pessoas. Eu ficava pensando, esse negócio de devocional, que bobeira, né? É só ler a Bíblia, gente. Você lê a Bíblia, você escuta uma palavra na internet, precisa de um livro para ler uma página. Mas tá sendo tão valioso, vale muito a pena, gente, vale muito a pena mesmo. Então, hoje é dia... hoje é dia 11 ou dia 12 de março, né? Então, eu não vou estar lendo do dia por respeito à autora. Eu vou ler um pedacinho só. Como é difícil controlar a língua. Um órgão que, apesar de tão pequeno, se não for domado, é capaz de causar grandes estragos. Aí eu te pergunto, é ou não é? Tem gente que discute no trânsito e vai lá e mata. Por causa de quê? Por causa da língua, por causa da impaciência, né? Por causa da afobação. Aí tem mais um pedacinho aqui, eu vou mesclar os dois, tá? O silêncio tem um poder imensurável e é capaz de nos conferir autoridade. Eu tô lendo só o que eu marquei, tá? O silêncio também revela maturidade, com certeza absoluta. Eu vejo isso muito no meu casamento, tá? Além disso, ele nos favorece com relacionamentos mais saudáveis, porque nos torna menos reativas e mais conscientes, já que pensamos antes de agir e refletimos antes de responder. Viu? Refletir antes de responder, esperar, entregar para o Senhor, né? Siga o exemplo de Maria, guarde todas as coisas em seu coração e no tempo determinado pelo Senhor, elas serão trazidas à luz, né? Porque tem um versículo, Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas as suas coisas no seu coração e refletia sobre ela. Foi porque depois que Jesus nasceu, né? Tudo que foi acontecendo, ela ficava angustiada, né? Então, gente, eu não tô lendo a página toda, eu vim só trazer o tema, conversar um pouquinho, a gente falar um pouco, porque são coisas que acontecem com nós mulheres, né? A gente na pressa de responder, ou então de fazer fofoca dos outros, porque, ó, vamos guardar o silêncio. Você sabia que 1% do seu dia é 14 minutos e 4 segundos? Aí eu fico pensando, o que é 14 minutos e 4 segundos para eu sentar, ler um pouquinho da Bíblia, ler um pouquinho devocional, né, refletir o que eu posso melhorar através dessa palavra, o que eu posso aprender. Né? Tenho aprendido já por maturidade mesmo de idade a ficar mais em silêncio, mas você vê que isso é baseado na palavra, tá na Bíblia, tem vários, vou deixar aqui, vou ver se eu consigo deixar aqui,
Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, sobre a gente guardar o silêncio, sobre a gente não responder. E a minha mensagem final para vocês é que a partir de hoje a gente consiga ter sabedoria, que a gente possa estar entregando todos os nossos planos para Jesus primeiramente, que a gente possa estar até colocando em prática para depois a gente estar contando para as pessoas. E que a gente também tenha sabedoria de não estar respondendo provocações, situações difíceis na hora, com a ira, com a raiva, e que a gente possa pensar, respirar e que o Espírito Santo venha falar no nosso ouvido todas as vezes que a gente estiver pronto para pecar. Que ele venha soprar, não faça isso, não fale isso, e que a gente possa ter essa sabedoria, mas a gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que entregar para Jesus o tempo todo, né? A Bíblia diz que é orar sem cessar. Nossa, fica até arrepiada. Então, é o que eu tenho para vocês. Se você quer continuar assistindo meus vídeos dessa série Crescendo Juntas, né, com Devocional Mulheres, eu vou estar fazendo outros vídeos. Curte, comenta, compartilha. Eu quero contar pra vocês que esse foi o meu primeiro vídeo dessa série, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui por outro vídeo, né? Esse foi o primeiro da série Crescendo Juntas. Espero que dê certo. É um projeto novo que eu tô fazendo. Eu também tô lendo um livro chamado Contentamento, que eu também quero trazer. Nossa, quanta aprendizado nesse livro, gente. Procurem aí no Google. Contentamento. Vale muito a pena ler esse livro. Mas para não ficar maior que já tá esse vídeo, um beijo para vocês, fiquem com Deus, orem, orem, orem para a sabedoria, para Jesus te ajudar a guardar o silêncio, tá bom? Até a próxima. Beijo!